Ubuntu. Olá, sou Bruno Munhoz, estamos começando mais um Conexões. Hoje eu gostaria de falar sobre as etapas do crescimento espiritual, dentro dessa jornada em que a gente se propõe a se estabelecer e de trilhar. Existem 4 pontos principais nessa jornada. E esses 4 pontos, eles refletem o nosso estado de espírito atual. O primeiro ponto, ele diz a respeito quando nós entramos nessa jornada, quando nós entendemos sobre o conhecimento maior. Ele é conhecido como euforia, ou estado de êxtase. O que esse estado ele fala para nós? Ele fala o seguinte: quando a gente entra e entende uma verdade maior, nós temos uma expansão de nossas ideias, de nossa compreensão. E isso nos traz um estado de alegria, um estado de conexão, um estado de profundidade dentro de nós, e nós ficamos alegres, entusiastas, nós queremos compartilhar isso com todo mundo, queremos que todo mundo veja a mensagem que nós entendemos. Isso é muito claro quando entramos, por exemplo, num círculo de estudos espirituais ou mesmo dentro das igrejas. Eu não encontrava um caminho, de repente eu encontro dentro da fé espírita, ou então dentro da fé evangélica, ou da fé shintoísta, e isso me traz algo dentro de mim que vibra, que me dá alegria, que me dá entendimento e contentamento. Então eu entro no estado de êxtase. Esse estado tem uma peculiaridade, que quando você está nesse estado, você quer que todo mundo esteja, porque você está tão feliz, tão alegre, tão confiante, que você quer que todo mundo sinta aquilo. E aí você vai falar com a sua verdade para o outro. Só que o outro não viveu a sua vida, o outro não experimentou as suas coisas, o outro não entrou na sua fé. Então, você está contando a ele sobre as plantas de Marte, sendo que ele vive na Terra. Ele não tem isso, então ele não vai compreender a alegria que você está sentindo por estar naquele caminho, naquela jornada. Aí a gente passa para o segundo passo. O segundo passo é a raiva. Por incrível que pareça, dentro da sua busca espiritual você vai sentir raiva. E não é pouca raiva, é muita raiva. O que essa raiva significa? Essa raiva significa o seguinte: por que o outro não entende que aquele caminho é o bom? Por que o outro não entende que aquela fé é a verdadeira? Por que o outro não entende as minhas palavras de libertação? Consegue compreender que na verdade você está jogando para o outro algo que o outro não tem culpa, que são as suas expectativas. O outro não tem que resolver suas expectativas. Mas está tudo certo, está tudo bem. Então ficamos com raiva e brigamos. Queremos impor as nossas novas ideias, nossos novos conceitos. Queremos que o outro veja o mundo segundo a nossa ótica. Bom, da mesma forma que eu utilizo um óculos para poder ver o mundo, eu quero que o outro utilize esse óculos para poder compreender o mundo. E o que eu acabo fazendo? Eu acabo forçando uma realidade do qual o outro não tem nada a ver com isso. Essa realidade é minha. Esse amor, essa alegria, esse contentamento é meu. Eu que cheguei nesse ponto. Eu que transitei por esse caminho até chegar ali. Mas está tudo certo. Essa raiva, ela passa. E aí a gente chega no terceiro estágio. O terceiro estágio é quando a raiva assenta. A gente se vê sozinho. Esse terceiro estágio é conhecido como deserto. Por razões bem óbvias, deserto, ele não tem nada, aparentemente falando, porque existe muita vida no deserto, mas o deserto é o estado do estar sozinho, porque os outros não lhe compreendem e você cansou de ficar com raiva dos outros. O grau de vibração que você está vivendo agora, ele diferencia você de outra pessoa e faz com que essas pessoas que você tinha convívio não se encaixem nessa nova visão que você tem da vida. E elas vão se afastando. É um processo natural, é um processo desejável. Nós não compreendemos isso, mas é um processo desejável. Você não pertence mais àquela tribo, então aquela tribo não tem que te dar ouvido nem te buscar.
Muitas pessoas que ingressam no caminho espiritual, elas não suportam o deserto. Elas não suportam estar sozinhas consigo mesmo nesse ponto. Obviamente, se a gente olhar para o lado, a gente vai ver caravanas de pessoas cruzando o deserto. Se a gente pegar o caso do deserto, o Saara, você tem os beduínos. Os beduínos são especialistas em transitar o deserto, eles vão em grupo. Mas a gente, na nossa dor, a gente não olha o grupo. A gente simplesmente acaba sendo isolado e se isola. E ninguém me compreende, ninguém me aceita, eu sou o patinho feio, eu sou a ovelha negra transcendental da família. E aí eu fico no deserto. E muita gente desiste. Desiste das suas buscas, desiste das suas verdades, porque não aceita que pessoas amadas estão indo embora. Não aceita que o amor do parceiro ou da parceira não cola e não sustenta aquele estado. Bom, na verdade, ele nunca foi verdadeiro, porque senão ele ia atravessar o deserto com você. Mas está tudo certo. Depois do deserto, aqueles que têm força de coração, eles passam para o próximo nível. Mas antes de eu falar do nível, eu gostaria de falar só que tem dois grandes mestres que falam a respeito desse estado do deserto. Um é Jesus e o outro é Krishna. Jesus fala: se queres me acompanhar, larga a tua casa, larga a tua família, abandona todos e venha. Ou seja, anda no deserto. Você vai largar tudo. E Krishna tem uma passagem muito interessante, que é quando ele está com Arjuna no meio do campo de batalha. E Arjuna está meio incerto se quer ou não quer fazer aquele processo. O Krishna fala assim: olha, mata. Ah, mas eles são meus parentes. Mata. Ah, mas são meus amigos. Mata. Ah, mas... Não, mata. O que ele está falando não é matar fisicamente os parentes, mas é matar os conceitos que vêm dos parentes, dos amigos, dos mestres, que não são verdadeiros. Ou seja, te manda para o deserto de novo. Atravessando o deserto, você chega ao oásis. O oásis é a compreensão de que está tudo certo. As minhas verdades são as minhas verdades, porque o caminho é meu. Eu não tenho que enfiar isso goela abaixo de ninguém. E aí a gente volta para o convívio das outras pessoas, mesmo que as outras pessoas estejam em frequências diferentes da gente, a gente está lá. Tá tudo certo. Vai na festa de família, tem um churrascão, tá falando sobre Big Brother, tô falando sobre a Fazenda. Tá tudo certo, não tem problema nenhum assistir Big Brother ou assistir a Fazenda, tá tudo certo mesmo. Você não fica mais irritado, você entende que é aquela forma como todo mundo compreende a vida e você transcende esse ponto. Esses pontos são fechados? Não, eles não são fechados. Algumas pessoas podem estar no êxtase a respeito de um assunto e no deserto a respeito do outro. Pode ter resolvido sua vida toda no oásis, mas ainda assim sentir raiva de determinado assunto, por exemplo, política. A política tem deixado a gente bastante com raiva, mas também está tudo certo. A gente tem raiva, na verdade, pela identificação que temos com aquela situação. Identificação porque dentro de nós temos aquela situação. Então, também está tudo certo. Feito isso, se a gente entender esses pontos, é uma coisa libertadora, porque a gente pode atravessar por esses pontos sem demora e chegar no oásis de uma vez para poder prosseguir a nossa existência. Eu agradeço profundamente. Os vídeos tendem a ficar mais regulares. Janeiro tá uma coisa, mas os vídeos serão mais regulares. Eu agradeço por vocês. Tenham um magnífico dia. Ubuntu. E até o nosso próximo programa. Adeus.